Take 5. Cena 5. Coisa 5. Se o mundo acabar, quem sou eu para querer? 1, 2, 3 e... Se o mundo acabar... Ela tem 22 anos, nascida em Lisboa e é uma das maiores cantoras da música portuguesa da nova geração. Hoje, aqui na Rádio Miúdos, temos a honra de entrevistar tananana, Bárbara Tinoco. Muito bem-vinda. Então, está tudo bem? Está tudo bem com vocês? Como é que se chamam? É Maria Eu Rita. chamo Maria Rita. Eu sou Solange. Olá, Solange. Olá, Yeah. eu sou a Maria também. Ok. Nós somos a Sara e a Laura. Sim, eu sou a Sara Lela. Espera aí, deixa eu encontrar aqui. Ok, a Sara e a Laura ali em baixo. A Carolina Oliveira que tem o microfone desligado. O José Siopa. Estou a dizer bem? Sim? Ok. E a Carolina e a Matilde, acho que já tínhamos dito. Olá. Eu queria perguntar, desde quando é que a música faz parte da tua vida? Quando é que tudo começou? Sempre quiseste fazer parte do mundo da música? Então, eu sempre gostei muito de música e o meu avô tinha uma loja de instrumentos musicais, por isso a música sempre fez parte da minha vida de formas diferentes, mas eu sempre gostei muito de música. Porquê é que começaste a escrever músicas? É uma boa pergunta. Imaginem, como é que vocês gostam de brincar a coisas e gostam de fazer coisas e gostam de andar de bicicleta e gostam de jogar computador e gostam de ver séries na televisão. E eu gostava de estar no meu quarto a fazer canções por piada, para me divertir, como se brinca com os bonecos, eu também brincava com os bonecos e gostava de brincar com a guitarra e escrever canções. Era a E quando é mesma que começaste a tocar guitarra? aos 13, 12 anos. É interessante aprender a tocar guitarra com 12, 13 anos. Sempre foi guitarra que quiseste tocar? Sim, o meu pai toca guitarra e era o instrumento que eu tinha lá em casa. E depois eu pedi-lhe para ele me ensinar. E ele ensinou-me a tocar uns acordes e depois eu fui continuando a tocar porque gostei. Que ídolos tinhas quando eras mais pequenina? Que ídolos é que eu tinha quando eu era mais pequenina? Eu gostava muito do Miguel Araújo. Vai, dança até ser dia, que a vida são 2 dias e tu vais ser alguém. Gostava muito de ouvir uma cantora que eu acho que vocês não conhecem que se chama Suzanne Vega. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Gostava muito de Bob Dylan, que vocês também não devem conhecer. Conheço. Ô Sol! Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E gostava muito de Mark Knopfler, que é o compositor de uma banda chamada Os Dire Straits, que vocês também não devem conhecer, mas se vocês perguntarem aos vossos pais, eles conhecem todos. Por isso, podem ir aprender 3 cantores novos hoje, podem ir ouvir a música. Good night. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Como é que tu ouvias músicas que não eram do teu tempo? Eras tu que procuravas ou era em casa que te incentivavam a ouvi-las? É assim, os nossos pais passam-nos algumas músicas, não é? O meu pai gosta muito de Dire Straits, por isso eu também comecei a ouvir. Suzanne Vega também foi, por acaso acho que foi todos os meus pais, que os meus pais costumavam, sabem quando nós vamos tipo de viagem de férias
e vamos para aquela terrinha que é dos avós, ou que os pais têm uma casa no Algarve. Ou, pronto, durante essas viagens o meu pai costumava pôr música e ele punha essas músicas antigas e eu depois fui descobrir sozinha quem é que eram aqueles artistas e pronto, apaixonei-me como o meu pai também estava apaixonado por aquelas músicas. Vocês também de certeza que vos acontece gostar de músicas antigas por causa dos vossos pais, não é? Isso acontece muito. Eu comecei a gostar do Zaba por causa do meu pai, muito estranho. Os meus pais também gostam muito de ABBA. E como é que é a sensação de agora também poderes ser a ídola de alguém? Então, para já espero que seja para outra pessoa aquilo que estas pessoas foram para mim, que era só pessoas que eu gostava muito da música delas, porque eu na verdade não conheço muito da vida de nenhuma delas, nem nada disso. Nem sei se eram bonitos ou feios, porque nem sequer sei muito bem como é que eles eram parecidos. O que eu gostava mesmo era da música dele e das histórias que eles contavam nas canções deles, e isso inspirava-me e fazia-me apetecer escrever canções, e portanto, se eu inspirar alguém a fazer alguma coisa, mesmo que não seja a fazer canções, pronto, acho que fico contente, porque foi isso que fizeram comigo. Como é que foi a tua infância? Como é que foi? Foi uma infância feliz. Eu tenho uma irmã mais nova e depois tenho outra que nasceu já 10 anos depois de eu nascer. Portanto, nós éramos duas durante muito tempo e eu era a mais velha. E pronto, eu sempre fui uma menina com muita imaginação, brincava muito sozinha, tinha 30 amigos imaginários e brincava muito, tinha muitos amigos e foi uma infância feliz. E os meus pais... Eu também tinha assim muitos amigos imaginários quando era pequena. Estás a ver, Laura? Pronto, não sou a única, eu também tinha 30. Tinham nomes, eram meus amigos, os meus pais sabiam quem eles eram. Mas os nomes eram sempre estranhos, no meu caso. Os dela eram sempre muito estranhos. E para que os meus tinham nomes de pessoas normais? Não, os meus eram nomes que eu inventava. Pronto, ainda és mais criativa do que eu, que os meus tinham nomes de pessoas e os teus. Por acaso os meus também tinham nomes de pessoas. Vão a ver? Temos aqui muitas pessoas criativas, que são aquelas que estão a assumir que também tinham amigos imaginários. Eu queria perguntar se a tua infância foi um pouco mais ligada ao pé do campo ou foi assim como hoje em dia costuma ser, mais ao pé de restaurantes, centros comerciais, cidade, assim. Fogo, também não sei se sou assim tão velha, mas eu já sou do tempo, eu sou uma menina da cidade. Eu não andei de bicicleta na rua, aliás, eu não sei andar de bicicleta. Não sei se vocês Eu também sabem. não sei. Eu não sei andar de bicicleta. Eu aprendi a andar sem rodinhas há pouco tempo. Boa, Laura, já sabes fazer uma coisa que eu não sei. Boa! Sou uma menina da cidade e não gosto muito do campo. O campo só dura. Eu só gosto de lá estar um fim de semana. Depois já tenho saudades dos centros comerciais e dos restaurantes e do cinema e de não andar de bicicleta. Uma pergunta que nós fazemos sempre a toda a gente que nós entrevistamos, que é qual é que era o teu brinquedo favorito quando eras criança? Eu gostava bué de uns brinquedos que se chamavam Little Pet Shops e eu tinha tipo bués, tinha imensos, tinha tipo uma caixa inteira, não é, um saco cheio de Little Pet Shops e de acessórios, e sempre que ia ao centro comercial pedia à minha mãe para comprar aquelas 2,99 que eram uma só para adicionar à coleção e ela dizia que não, porque os pais não podem dizer que sim a tudo, mas eu pedia sempre e era o meu brinquedo preferido e passava muitas horas a brincar com ele. Bárbara, em que é que tu te inspiras para compor as tuas músicas? Então, eu acho que inspiro-me em todas as experiências que eu tenho. Às vezes as histórias não são minhas, são de alguém, ou faço a música para alguém, ou faço a música sobre alguém, ou faço a música sobre uma coisa que eu estou a sentir, ou sobre uma história minha. Acho que são todas as experiências que eu vou tendo. Ou seja, por exemplo, ver uma coisa que eu acho super bonita e que nunca ninguém falou sobre isso, ou que eu tenho uma perspectiva para dar sobre aquela coisa, sobre, por exemplo, os avós, ou coisas assim, tipo que eu não sou avó, eu não sei como é que é ser avó, nem como é que
foi viver não sei o quê, mas escrevi uma canção sobre isso, porque tem a voz, pronto, e porque são coisas que se relacionam, que eu ouvi ou que eu me relacionei de alguma forma, não é? Todas as coisas que nós experienciamos e que estão à nossa volta, e os nossos amigos e a nossa família. Eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. O que pretendes passar com as letras das tuas músicas? Ok, é uma boa pergunta. Então, às vezes estão só a contar histórias. E acho que são histórias que, mesmo que não sejam minhas, são aquelas que se vivem na minha geração e na vossa, porque vocês também já são crescidos. E às vezes são coisas só que eu sinto e que meto numa canção e pronto. Quer dizer, tento passar, não sei, coisas boas, não é? Mas pronto, nem todos os sentimentos são bons. Vocês já são crescidos, já sabem, às vezes estamos tristes, às vezes estamos contentes, pronto, e eu ponho todos os sentimentos nas canções todas. Mas como foi pisar o palco do The Voice e ouvir nãos? Ok, então, o palco do The Voice é uma experiência gira, é divertido e também mete muitos nervos, mas é uma experiência gira no geral, as pessoas são muito queridas connosco e ouvir nãos é uma coisa que faz parte da vida e que nos faz bem, e eu acho que há nãos que são importantes para nós, que nos levam para a direção certa. Às vezes nós queremos muito fazer uma coisa, mas não é aquela coisa que nós estamos destinados a fazer ou que nós somos bons a fazer, e às vezes ouvir os nãos são importantes para nós nos descobrirmos e descobrirmos aquilo que nós gostamos, e no meu caso aquele não foi importante para eu descobrir que na verdade eu tinha mesmo muito de fazer música. E portanto eu fiquei muito feliz com isso, porque era aquilo que eu sonhava fazer e que fui ao programa para tentar descobrir se tinha jeito ou não. Eu acho que é uma mulher. Olha, eu acho que é uma mulher. Olha, Patrícia. É a Patrícia. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of ivory, with ivory skin and eyes of evergreen. Olha, eu também gosto do timbre. Está tão nervosa ela. Está muito trêmula. Muito. Agora, não sei se é dos nervos. Mas não consegues perceber bem como é que ela canta. Ou se é da segurança, não sei. Como é que é ter aqueles cantores que conheces à tua frente a ouvir-te cantar? É muito difícil, essa é a pior parte, porque nós vemos aquelas pessoas na televisão, não é? E depois quando elas estão à nossa frente não parecem bem reais, porque são pessoas que nós conhecemos, não é? Mas na verdade nós não conhecemos, porque nós só as vemos na televisão, e é assim uma experiência diferente. Quem são os teus maiores apoios na música? Quem te apoiou mais para ires ao The Voice e que te deu energia, mais ou menos, para continuares? Eu nunca precisei assim muito de apoio, porque eu sempre fui uma menina que queria fazer uma coisa e fazia. E os pais diziam, mas não faças isso que isso é estúpido. E eu fazia na mesma e depois era mesmo estúpido. Como de certeza que vocês também às vezes fazem na vossa casa, os vossos pais. Sim. E portanto, os meus pais, eu dizia que queria fazer música, eles diziam, filha, estás louca, tens de estudar, mas é outra coisa. E depois, eventualmente, acabaram por me deixar estudar música, que era aquilo que eu queria. E eventualmente, quando ouviram as canções que eu fiz, que eu já tinha coragem de mostrar, porque há muitas que eu nunca tive coragem de mostrar porque são muito más, nunca mais questionaram que eu queria fazer música, acharam que eu tinha jeito e que se era uma coisa que eu queria, que devia pelo menos tentar, e depois, se não fosse por aí, arranjar outro trabalho. Mas os meus pais, apesar de sempre terem impedido que eu estudasse música, eventualmente, quando sentiram que era também por ali que eu tinha de ir, nunca mais me disseram para não fazer, e isso às vezes também é um apoio. Quando lançaste o Antes dela dizer que sim, as pessoas que viram a tua atuação no The Voice já conheciam a música?
Para ti, como achas que foi a recepção do público a receber de novo de uma forma mais concreta a tua música? Então, quando eu cantei o Antes dela dizer que sim, só conhecia a música, os meus pais e os meus amigos e algumas pessoas que se calhar podiam ter ouvido no programa da Masterclass para compositores da Antena 1, que eu levei essa música. Mas de resto ninguém conhecia e pronto, aquilo era uma cançãozinha que eu tinha escrito com 16 anos e tinha musicado por piada, era só um poema que eu depois decidi musicar porque me apeteceu e entretanto tornou-se a canção minha que eu mais gostava e que me apetecia cantar às vezes. Quando eu me sentava à guitarra, antes de escrever uma nova, eu costumava tocar a última que tinha composto e durante muito tempo tocava sempre essa e fiquei muito surpreendida com a reação do público porque nós nunca sabemos se somos bons numa coisa, não é? Se ninguém nos disser, nós não sabemos que somos bons e de repente não eram nem os meus pais nem os meus amigos que têm a obrigação de gostar de mim e por isso, por muito má que eu fosse, nunca me iam dizer também assim diretamente, não é? Mas as pessoas iam, porque as pessoas não me conheciam e não tinham problema nenhum em dizer que não gostavam da música, mas ao contrário de dizerem que não gostaram, disseram que gostaram e eu fiquei contente. Ele agora diz que ama, dorme juntos só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme juntos só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver despir. E as velhinhas na cidade sussurram: no meu tempo não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos antes dela dizer que sim. Antes dela dizer que sim. Bravo! E como foi, depois de ter estado no The Voice, o teu manager ter-te contactado e teres entrado assim para o mundo da música? Eu acho que isso foi assim do dia para a noite. Essa parte foi muito gira. O meu manager contactou-me pelo Instagram, vocês todos têm Instagram, não é? Sim. E ele viu a minha prova. Nós não temos. Quem é que não tem? Eu. Não. Não tem Instagram? Não. Pronto, Eu tenho. Tenha tempo, não precisam de ter já Instagram, acho bem. Mas pronto, eu criei um Instagram quando fui para o programa, também não tinha, e só criei porque fui ao programa, e depois dele ver a minha prova cega, ele contactou-me, e ele é o manager de um dos meus compositores preferidos, que é o Miguel Araújo, não sei se vocês gostam também. Eu conheço. Eu gosto. E então eu fiquei muito entusiasmada e fomos ter uma reunião e eu decidi que ele era o manager certo para mim. Qual foi a tua reação quando o Tiago Nacarato escreveu a música? Eu vi numa entrevista que, não sei se te lembras, que disseste basicamente que vocês foram obrigados a trabalhar juntos porque são colegas de... como é que se diz? Colegas de... Exatamente. Como foi trabalhar, cantar uma música escrita por ele? Porque é alguém que eu também aprecio muito, Tiago Nacarato. Então, a gente diz isso na brincadeira, não é? Porque somos eu percebi, bem dispostos. Nós no início tínhamos o Tiago, foi convidado para ir ao Festival da Canção e escreveu uma música e convidou-me para cantar essa música e entretanto ele sentiu que aquela música não era a certa e compôs outra e mostrou-me. E eu disse, para já aceitei o convite, toda contente, estava com um bocadinho medo de ir ao Festival da Canção, porque era assim uma experiência nova e quando são coisas novas nós temos medo, não é? Mas estava entusiasmada e depois ele mostrou-me essa canção nova, que é o Passepartout, e eu achei que tinha tudo a ver comigo e que era uma canção muito divertida, que tinha muitas piadas e que eu era mais o meu estilo. E depois o Tiago estava assim meio indeciso e disse, mas se é esta que tu gostas, vamos levar esta. E depois decidimos os dois e foi uma experiência muito gira, porque confiámos os dois um no outro, eu na canção dele e ele na minha intuição sobre a canção dele. Como era saber que podias representar Portugal num espetáculo tão grande como o Festival da Eurovisão? Eu não sei se vocês costumam ver o Festival da Canção, mas nós lá em casa víamos e ouvíamos todos os anos as canções e eu acho que sempre vi o festival como uma coisa gira
e estava entusiasmada e provavelmente nervosa, mas mais do que tudo eu estava entusiasmada. Foi a primeira atuação que eu preparei, assim com o Tiago, assim sem ser só cantar com um guitarrista ao lado, assim com um cenário foi a primeira que eu preparei e portanto estava muito entretida a fazer isso. E se ainda por cima tivéssemos a sorte de levar a nossa atuação, que nós preparámos com tanto carinho, a representar Portugal, íamos ficar muito contentes e nervosos. Pronto. Não, nunca vai dar, não é para ser e acabou entre nós, meu amor. Eu tentei dizer, fiz-te entender que estava perto do fim. Dá-me os meus EPs, os LPs, dá-me tudo o que te emprestei. O livro de Vinícius de Moraes e o retrato de Dorian Gray. E se algum amigo quiser saber do que aconteceu, diz-lhe que a culpada só fui eu. Eu que te mostrei a lua com Jorge Meyer. Eu que te mostrei a vida longe da TV. E tu viste de mim como Jean-Baptiste mulher. Bárbara, és compositora e escreves as tuas próprias músicas, mas para o Festival da Canção a música que cantaste foi do Tiago, foi o Tiago que escreveu. Que diferenças é que encontraste entre cantar as tuas músicas e cantar a música de outra pessoa? Escrita por outra pessoa, acho eu. Eu acho que é muito difícil para uma pessoa que escreve as suas próprias canções aceitar cantar sem ser em colaboração uma música que não é sua, porque as pessoas escrevem todas de formas diferentes e mesmo quando é mais ou menos no mesmo estilo, há palavras que nós não dizíamos, ou palavras que nós não dizíamos assim, ou coisas que nós escrevíamos de outra forma e portanto eu tenho essa dificuldade e quase nunca gosto de cantar coisas que não fui eu que escrevi, porque eu gosto mais, não porque eu gosto mais da minha música, porque eu não conheço a minha música, mas gosto mais de cantar uma coisa que foi escrita por mim. E é difícil, eu achei que foi difícil, mas também é uma experiência nova e é importante nós fazermos coisas que não estamos confortáveis a fazer, porque se só fizermos coisas em que estamos confortáveis, nunca saímos do sítio, ficamos sempre no mesmo sítio. E eu acho que é importante estar desconfortável às vezes e portanto, desse desconforto saiu uma interpretação que eu gosto muito daquela canção. A minha pergunta é, o que sentiste ao ganhar o prémio de Artista Revelação nos Prémios Play? Fiquei muito contente porque eu nunca ganho nada e não faz mal não ganhar nada, mas eu nunca ganho nada. Olha, não passei no The Voice, nunca ganhei nenhum concurso, nunca passei em nenhum concurso, nunca ganhei nem €1 nas rifas e portanto estava contente que eu nunca tinha ganho nada e não estava nada à espera de ganhar, tanto que eu nem sequer preparei. Às vezes nós quando aceitamos um prémio temos de dizer uma espécie de um discursozinho e eu não preparei nada porque tinha a certeza que não ia ganhar porque eu nunca ganhava nada e depois fiquei contente porque pronto, ganhei por causa das minhas canções que eu tinha escrito e não por outra coisa qualquer e portanto significava que as minhas canções eram bonitas e eu fiquei contente com isso. E o vencedor é... Bárbara Tinoco. Começou a compor como autodidata com apenas 16 anos, estuda atualmente Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bárbara Tinoco tem apenas 21 anos e é nestes Prémios Play 2020 a nossa artista revelação. E como foi para ti fazer uma homenagem à Amália? Vocês gostam da Amália? Conhecem a Amália? Eu gosto, conheço e gosto muito e conheço. E os outros? Eu particularmente não aprecio, mas já leio mais as letras das músicas como se fosse um texto. Ok. Então, eu sou um bocadinho como a Sol, também não gosto, o fado não me puxa nada, nunca me puxou. Mas, pronto, a Amália é a nossa fadista mais conhecida não, mas a que popularizou o fado, não é?
E quando me convidaram para fazer esse projeto, eu fiquei com muito medo, porque eu não era a pessoa certa, porque eu não gostava de fado e porque a Amália não ia gostar de mim e, portanto, não fazia nenhum sentido. Mas o projeto era mesmo sobre fazer uma interpretação nova das canções da Amália e, desde aí, eu tenho aprendido a gostar muito mais de fado. Eu acho que o fado é uma coisa que ou se gosta muito ou não se gosta, mas pode-se aprender a gostar, e no meu caso eu tenho aprendido a gostar. E tenho aprendido a gostar dos fados da Amália e eu escolhi aquele por causa da letra, como a Sol está a dizer, porque li a letra e achei que e gostei da letra e fiz uma interpretação assim um bocadinho mais romântica do que ela fez, porque ela viveu aquele tempo e aquela canção é muito triste e eu fiz uma versão que já é no tempo, não é? Quando nós estamos a viver as coisas, elas são muito tristes, mas quando nós estamos a contar a alguém o que é que aconteceu depois de já termos vivido, é um bocadinho menos triste, não é? E então a minha versão era um bocadinho menos triste. Canta no fogo amortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo, são louca. Ai amor, são louca, são loucas, as velhas são loucas. Bárbara, tu és a minha cantora favorita. Obrigada. A minha pergunta é: como foi fazer um concerto online durante o anterior confinamento? Qual a sensação de não ser ao vivo? Quais as diferenças? Fazer esse concerto foi difícil porque eu fui a primeira, então não vi como é que os outros estavam a fazer para me inspirar. E eu sou a mais nova, todos eles já estão a fazer isto há mais tempo e eu era a mais novinha. Mas, então estava assim um bocadinho com medo de fazer a asneira. É muito divertido, só que também é mais distrativo, porque as pessoas vão mandando mensagens e vão dizendo coisas e tu às vezes distrais-te porque começas a ler e porque queres conversar com as pessoas que estão a conversar contigo, como se estivesses num café. Mas na verdade tu estás a cantar música, portanto foi uma experiência gira. Acho que é muito mais giro ver um concerto ao vivo, mas que, visto que estamos todos em confinamento e que aquela era a única forma, acho que foi uma forma bonita que os músicos tiveram de se juntar e de fazer companhia às pessoas numa altura em que nós não sabíamos como é que isto ia ser do bicho, não é? Ai, pus isto ao contrário, sou eu. Ok, está em direto, ok. Olá a todos, eu sou a Bárbara Tinoco. Vai ser a primeira vez que eu estou a fazer um direto e o número de pessoas que me estão a ver está a aumentar, por isso estou a ficar um bocadinho nervosa. Sim, ninguém nos rouba a intimidade, mas que se lixem as saudades, se não és bom para mim. Se algum dia te chamei de trigo, agora é mais abismo e eu não volto a cair. Esquece essa ideia descabida de um beijo, nós já nem sequer falamos a mesma língua. Não me fale de amor, que tu estragaste o conceito e agora eu falo outras línguas. Eu queria saber, também tu lançaste uma música na quarentena, se o mundo acabar. Queria saber em que é que te inspiraste para essa música. Fala-nos um pouco como foi criá-la, também do vídeo que fizeste com familiares. Então, essa música eu fiz logo no início foi logo quando ficámos todos confinados, logo nos primeiros dias, e estava assim, não sei se vocês viam as notícias ou se isso era uma coisa dos pais, mas de repente as pessoas só eram números na televisão. Hoje foram 200 casos, não era a Maria nem o António, eram números. E eu lembrei-me que a minha avó costumava dizer, não sei se as vossas avós diziam isso, mas quando está escuro e nós deixamos, quando já está de noite e nós deixamos as luzes acesas, a minha avó costumava dizer que nós estamos dentro de um aquário e para eu baixar os stores para não estar dentro de um aquário. E eu achei isso giro e pus na canção porque agora de facto estávamos todos dentro dos aquários, cada um na sua casa, como a minha avó costumava dizer. E gostei muito da música e o meu manager também, e eu decidi, apeteceu-me lançar aquela música, também não havia muito que eu pudesse fazer para ajudar nada e
nem havia muito que eu pudesse fazer, e então pedi ajuda a um amigo que é a pessoa que faz os meus videoclipes, e pedir ajuda para concretizar aquela ideia que eu tinha, mas à distância, e se era possível fazer isso, e para ele me ajudar. E ele fez um vídeo bonito, pronto, e ajudou-me, e pronto, e fiquei, por acaso acho que é um dos vídeos que eu mais tenho orgulho, porque acho que foi, se calhar, foi importante, foi um vídeo importante no sentido que ficou ali uma memória para sempre deste tempo que nós tivemos, e que de certeza que nunca nos vamos esquecer, e que vamos contar aos nossos netos como os nossos avós contaram histórias. Pois, filha, sabes que no tempo da avó houve uma pandemia muito má e nós ficámos todos em casa. Pronto, e olha, a avó fez este vídeo. Já vamos ficar famosos só por causa disso. Diz-me, Maria. Já vamos ficar famosos só por causa disso. Já vamos fazer entrevistas para a escola dos nossos netos. Exatamente, exatamente. E pronto, e foi por isso que eu fiz a música. Pronto. Eu sou uma pessoa que preciso muito de escrever para deitar cá para fora, como... Não sei se vocês escrevem diários ou às vezes só falar com os amigos. Pronto, eu também escrevia diários, e às vezes falar com os amigos também ajuda. E para mim, para além dessas duas formas, também costumo escrever canções, e portanto, mesmo que mais ninguém vá ouvir, há algumas mais que eu não mostro a ninguém, mas eu preciso de escrever, e pela canção preciso de escrever. Se o mundo acabar, quem sou eu para querer ver o mar? Parece que o mundo agora são só números que alguém se lembrou de contar. Já vi este filme no cinema e eu a querer esquecer cada cena. Mas se o mundo acabar, quem sou eu para querer ir ver o mar? Não disse nem digo adeus a ninguém, devo dar-me a sorte. Espanto os meus maus num desejo sincero de espantar os de toda a gente. E se a minha avó também pensava, não há saída num estado sem graça. Mas se o mundo acabar, quem sou eu para querer ir ver o mar? Sim, por falar em confinamento, quarentena e assim, nesta fase, como é que tens passado os teus tempos livres, não havendo concertos e assim? Olha, eu não moro sozinha, moro com amigos, porque eu tenho medo de viver sozinha, e portanto quando saí de casa decidi viver com amigos, e portanto tenho essa sorte, e nós costumamos jogar muitos jogos de tabuleiro, porque eu gosto muito, tenho uma coleção, e costumamos fazer isso, e gosto de ler livros, e faço as minhas canções como sempre, e trabalho um bocadinho, não é? Porque apesar de estarmos em casa, o trabalho não para, mas à distância, e vou ocupando os dias e vejo uma série ou outra, e faço coisas que vocês também fazem, não é? Se calhar também jogam jogos, também veem séries, se calhar também leem livros, e falam com os vossos amigos que não estão na vossa casa, mas falam pelo telefone, e pronto, aturam os pais, não é? Sim. Eu acho que é mais o pais que nos aturam a nós, mas pronto. Olha, sim, tão bonito. talvez. Mas iam ficar contentes de ouvir dizer isso. Como é que é a tua relação com os fãs? Ok. Eu acho que é boa. Acho que eles gostam de mim, eu gosto deles. Acho, pronto, os fãs, se não houver ninguém para ouvir a minha música, a minha carreira não existe, não é? Portanto, os fãs são a parte mais importante do meu trabalho, são mais importante do que tudo. E, portanto, eu gosto deles, e eu espero que eles gostem de mim, e espero que continuamente lhes dê motivos para eles gostarem de mim. Eu sou fã e gosto muito de ti, portanto. Obrigada, Faria. Eu queria fazer assim umas últimas perguntas relacionadas com o teu EP que vais lançar. Vai ser 6 músicas com artistas. Queres nos adiantar se há alguma coisa, alguma informação? Um spoilerzito. Então, são 6 artistas, e são a Carolina Deslandes e o António Zambujo, que vocês devem conhecer. A Carolina Deslandes. Espero que vocês gostem. Sim. E são o Taias e a Diana, que vocês não devem conhecer, mas que eu acho que vão gostar. E os outros 2 não podem contar a ninguém, porque ainda é segredo, mas vão ser o Carlão e a Bárbara Bandeira.
Eu confesso que a Carolina Deslandes e a Bárbara Bandeira já esperava, porque vejo sempre muitas fotos. Pronto. Já dava para adivinhar, não é? Pronto, não podem contar a ninguém, mas fica assim um segredo só nosso. E pronto. Ok, pronto. Eu espero que vocês gostem de todas e espero que gostem das músicas novas. A gente vai gostar, de certeza absoluta. Então, que mensagens é que queres deixar para quem também quer ir participar num grande show de talentos, como o The Voice, por exemplo? Que mensagem é que queres dar a todos os ouvintes que te estão a ouvir, Bárbara? Então, eu acho que os programas de televisão servem para nós nos darmos a conhecer, mas também para aquilo que eu digo, que é para descobrir aquilo que nós temos jeito e aquilo que nós gostamos, porque às vezes nós até podemos pensar que gostamos muito de cantar e depois descobrimos que afinal não é nada daquilo. Por isso eu acho que ir a um programa de televisão é principalmente uma experiência divertida, é ter a oportunidade de fazer uma coisa que não é igual a mais nada e que só existe naquele contexto. E acho que temos é de ir preparados para perceber se foi só uma experiência divertida ou se descobrimos mesmo aquilo que nós queremos fazer. E queres mandar algum beijinho a alguém muito especial que esteja a ouvir? Ou mesmo para nós da Rádio Miúdos, que a gente aceita? Não, acho que quero mandar um beijinho muito grande para vocês e agradecer-vos muito o convite. Foi muito divertido estar aqui a falar com vocês e espero que vocês tenham aprendido coisas comigo como eu aprendi com vocês e dar-vos os parabéns por estarem cada uma na vossa casa a fazer esta rádio. Acho muito giro e acho que vocês são todas meninas e um menino que não sei onde é que ele está, mas ele existe. E um menino muito corajosos e muito trabalhadores e que estão a fazer uma coisa divertida e ainda bem, porque assim têm uma coisa para fazer durante este confinamento outra vez e até a escola voltar. E muito obrigada por me terem convidado, eu diverti-me muito com vocês. Tchau. Um beijinho. Obrigada. Beijinhos, obrigada. Beijinhos. Esquece,